Olá, eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E coloque aí na sua agenda, você diariamente tem um encontro marcado aqui com a gente, na hora do almoço, exatamente 12h30 a 1h da tarde, de segunda a sexta, aqui o programa da hora. É o seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades, com notícias do Brasil e do mundo. Confira agora os destaques da edição de hoje. Copa do Mundo. Nem tudo é festa. Mexicanos e brasileiros trocam murros no Castelão. No Rio de Janeiro, chilenos invadem o Maracanã e torcedores acabam na cadeia. Cidade bela só para os turistas. A Fortaleza, que tenta esconder os moradores de rua, é a mais pura verdade e que não recolhe os lixos que toma de conta da nossa periferia. Bom, Freitas Júnior, vamos ao ar. Tá ok. É no minutinho só. Boa tarde, telespectador. Alfredo, vamos começar o programa hoje com uma nota de esclarecimento da Secretaria de Segurança Pública, né? Bom. Acerca daquele garoto que foi baleado na FanFest. Bom, a Secretaria de Segurança Pública informa, com relação à ocorrência, de que um garoto de 7 anos foi atingido por uma bala perdida de raspão que atingiu a clavícula desse garoto. E foi preso um menor, preso um maior e apreendido um menor de 16 anos, que estava na posse de uma pistola e ainda com munições por deflagrar, foram encaminhados respondiam para o DCE. até crimes, não é isso? Respondiam um crime. Eu só me admiro é o seguinte: responde crimes, são delinquentes reiterados e permanecem nas ruas. Realmente causa estranheza, causa perplexidade. Que a gente estranho não, isso é só o que você vê, numa sociedade de barbárie, e o Estado simplesmente lave as mãos, não seja capaz de coibir, nem ter sob sua guarda as pessoas que são reiteradamente criminosos, né? Ou que praticam o crime sistematicamente. Alfredo, nesse caso aí, se eu fosse algum membro do judiciário, eu não soltava ninguém não, Alfredo, porque está mais do que comprovado que, infelizmente, o nosso sistema prisional não consegue recuperar o delinquente. Quer dizer, 99% dos casos não consegue recuperar. E o judiciário ainda pega e solta. Também. Aí essas pessoas que já... Toda pessoa, quando você vê que ela é presa, ela tem um homicídio, tem dois, tem três... São reiteradamente reincidentes. Bom, Só quem sofre são as nossas famílias. Eu lamento que uma criança, porque um menino de 7 anos de idade, levar um tiro num ambiente de festa, né? Que é o caso da FanFest. Tá aí, um garoto, uma criança. A despeito também de ser uma criança, um criminoso. E outra coisa, aí também mostra... mostra... 16 anos, para mim, também é uma criança. Mas se a pessoa estava armada ali... Nós vivemos aí no limiar do caos. Você viu ali na FanFest, eu moro próximo, existe todo o aparato policial, são câmeras, parece coisa do FBI, Alfredo. Você vê, são câmeras, muitos policiais, segurança privada ainda tem esse tipo de coisa. Infelizmente isso acontece... Eu me condoo com as famílias, eu não me condoo com o marginal, não. Eu acho que esse rapaz aí que deu tiro tem que apodrecer na cadeia. Eu penso dessa forma. Eu sinto muita pena da família dessa pessoa, um jovem com 7 anos, ninguém sabe. Foi um tiro, acho, na garganta, foi, Alfredo? Não, na altura da omoplata. Poderia ter sido na clavícula dele. Poderia ter sido com qualquer um de nós. Pode ser comigo aqui, com você, telespectador. Isso é uma pena lamentável que se vê. Agora, Alfredo, falando também de desgraça, você vê, ontem, seleção da Espanha, campeã, Fúria Vermelha. Quem poderia imaginar que iria ser desclassificado, Alfredo? Perdeu de 2-1 do Chile. Pois é, o futebol tem dessas surpresas. Mas você vê uma coisa, é futebol decadente ou eles entraram com salto alto? Serve como um alerta para o Brasil também. Bom, o Brasil não jogou nada. Pelo menos nessa última partida ele foi para campo para ver os outros jogarem. Não suou nem a camisa. Eu acho que foi uma coisa sem graça. Quem está jogando um bolão, Alfredo? Pálido. Hã? Quem jogou um bolão de ontem para hoje? Quem? O Neymar passou a noitada num hotel lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com a Bruna Marquezine. Bom, meu filho, então ele não vai jogar nada na segunda-feira. Tá só o bagaço, só o calção. Então, pode esquecer. Se a negada está precisando do Neymar, esqueça. Aliás, o Filipão foi embora agora de manhã. Daqui, ainda estava por aqui, ainda está rodando por aqui. O pessoal gostou de Fortaleza. Mas veja aí o seguinte, Castelão, nem tudo foi festa. Ninguém coloca essas imagens que você vai ver agora no nosso programa. Muito, né, Alfredo? Confusão, a torcida, enfrentamento entre as torcidas, entre os brasileiros e mexicanos. O mexicano
nos receberam em Guadalajara nos anos 70 como irmãos. E o tratamento aqui, a estupidez de alguns, não deixa que a gente se confraternize legal. Mostra aí o vídeo aí. Pancadaria muita. Sérgio, tu é presidente do PT. Viu aí, Freitas Júnior? A incivilidade, o cara deu um coice no mexicano, que até hoje o coitado está procurando rumo de casa. Eu fui no jogo do Brasil lá com o México, eu vi muita foi civilidade, vi de voz, de tosse, acho que isso aí foi um fato isolado. Eu vi muito foi paz ali. Bom, eu vou lhe dizer o seguinte, FIFA, que é bom de criticar os outros, criticou muito o governo brasileiro, não consegue sequer organizar a entrada do povo no estádio. Invasão dos turistas os chilenos, né, ontem no Maracanã, uma barbárie, porque além de quebrarem tudo, expuseram as 60 mil pessoas que estavam lá. Se alguém quisesse ter entrado com a bomba, se fosse o parente do Bin Laden que estivesse ali, tinha papocado todo mundo. Você esticou demais. Não, estou esticando a baladeira não, estou só dizendo. Mostra aí as imagens, vê se eu estou exagerando na dose. Mostra aí. Pronto, aí o telespectador está vendo, isso é um absurdo, mostra a fragilidade isso no Rio de Janeiro. Mostra a fragilidade do evento lá no Rio de Janeiro. Isso é muito difícil acontecer aqui no Castelão, Alfredo, porque é muito distante. Que conversa é essa? A mesma coisa no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Não, é na rua. Existem duas barreiras de contenção. Sabe como foi, Freitas Júnior? Sabe o que a negada fez? A negada chegou aí, os chilenos chegaram bem cedinho no estádio. Todo mundo sem ingresso, cercaram o estádio, a polícia não tinha como botar pra fora. Tá aí, ó, você que quer ficar fazendo manifestação contra a FIFA. Chegue cedo, faça como o chileno. Aprenda, meu irmão. Você não aprende, quer dormir, quer chegar na hora do jogo. Acorde cedo. Vá para a porta do estádio sem ingresso, bote uma camisa de um time. Fredo, não chega nem perto. Da Costa do Marfim, tome zoado. Fredo, no caso aqui do Castelão, existem as barreiras de contenção. Primeiro, para você passar do perímetro dos bolsões, e tem a barreira que você não passa. Tem a parte para você entrar na dependência externa do estádio e tem outra, onde está a bilheteria, onde você, para entrar no estádio para assistir o jogo. Acho isso difícil acontecer. Bom, isso é uma falha incrível que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Com tudo isso, centenas de chilenos entraram no estádio, centenas. Foram presos 85 e estão ameaçando deportar uma banda. Os alemães já começaram a chegar, né? Vai ter o jogo aqui depois de amanhã. 17 mil alemães para chegar em Fortaleza. A invasão germânica. Estou com medo da Terceira Guerra. A gente tem muita crítica também, mas queria parabenizar aqui o secretário de Turismo do Estado de Ceará, Bismarck Maia, que a partir de amanhã, um voo inaugural da empresa alemã, a Condor, que irá fazer um voo semanal entre Fortaleza e Frankfurt, que é muito importante. Parabéns, Bismarck, por a prospecção de mais esse voo aqui para o nosso estado. Freitas Júnior, tem um outro negócio da Copa. Nem tudo é alegria. Veio um barco, um transatlântico desse, cheio de turista mexicano. Tá aí o barcão que é um monstro. Mostra a foto aí. Aí, o coitado do mexicano, pelo visto, tomou uns Beer Night. Caiu. Muita tequila. Caiu do barco. Coitado. Até hoje estão procurando o coitado. Olha, se não encontram nem um avião da Malásia, como é que vão encontrar o rapaz? Né? Tá aí, um barcão que é uns 70. Diz que ele caiu provavelmente de 50 metros de altura. Eu passei a imagem para você desse barco. Você viu o contraste da favela ali do... Pois é. Ali do Titanzinho e o luxo do barco. Ele passou a imagem, não foi? Ele passou a imagem. Eu não sei se está aí. Eu acho que é lamentável, porque a pessoa vai, quer dizer, um barco era passar. Tudo bem que tem a festa, você está comemorando e vai para uma brincadeira. Ninguém sabe o motivo que levou ele ter caído do barco. Pode ter tentado suicídio, pode ter sido bebedeira, pode ter sido empurrado. É lamentável isso, o que acontece. O prazo das convenções encerra-se no dia 30 e o PROS vai fazer dia 29 já? Tá aí nesse conversê, mas eu queria ainda dar uma esticadazinha aqui na Copa do Mundo. Depois a gente retoma esse assunto, Freitas. Você gosta Olha, tem assim o seguinte. Copa, né? Não, é porque tem umas questões que é interessante a gente pontuar. Para deixar a cidade show, para um turista não barruar com um pobre miserável, a prefeitura está recolhendo os miseráveis no meio da rua. Dá uma conferida, tem uma matéria aí no nosso programa.
Após o feriado por conta do Jogo do Brasil na Arena Castelão, em Fortaleza, a quarta-feira pós-feriado também era véspera de feriado. Por isso, não foi de se estranhar este cenário na Câmara Municipal. Os poucos assuntos repercutidos em plenário também eram ligados ao Mundial, até mesmo as denúncias. Segundo o vereador do PT, Ronivaldo Maia, a cidade está sofrendo uma higienização, quando profissionais da prefeitura estariam recolhendo moradores de rua, principalmente durante os dias de jogos. A Agenda de Convergência é o nome de um projeto que começa 12 de junho e acaba 13 de julho. Qual é o absurdo de tudo isto? É as pessoas estarem sendo escondidas nos dias que tem jogos. E olhe que isso não é na cidade toda não, porque em todo canto a gente tem população em situação de rua. Mas na periferia essas pessoas continuam abandonadas. O vereador ainda relata que os que participam do programa seriam levados para 2 escolas públicas, a João por Deus e a Alba Frota. E estão ficando lá durante o jogo. Eu pergunto, como é que se dá isso mesmo? Qual é a seriedade dessa política? As pessoas vão e assistem o primeiro tempo e se quiser ir para saem. O que a gente sabe é que são obrigadas a ficar lá ou obrigadas ou persuadidas a ficar lá durante o período que vai as atividades da FanFest. O líder do prefeito na Câmara afirmou que as acusações do vereador da oposição são mentirosas e destacou que sempre houve programas voltados aos moradores de rua nesta gestão. Não existe nada circunstancial desta natureza em função da Copa. Existe em função dos interesses estratégicos da cidade. E em função dos interesses da cidade é que a gestão do prefeito Roberto Cláudio tem inaugurado abrigos para as pessoas em situação de rua. Abrigos para proteger estas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, de risco. Mas nas ruas, local onde as pessoas em questão se encontram, a população não parece ver resultado em programas de melhorias das condições desta fatia da sociedade. Ainda não tem isso aqui em Fortaleza. Eu acho que o morador de rua de Fortaleza sofre muito. Sol, chuva e fome. As políticas não estão nem aí para eles. Freitas Júnior, uma tristeza. Foi lamentável a palavra aí, né? Gosto muito do professor Evaldo Lima, ele dizer que essa higienização, essa limpeza dos pobres, dos miseráveis da rua, agora tem outro nome. É estratégia da Copa. Viu? Vamos limpar, vamos tirar. Rapaz, eu vou dizer os mendigos, estratégia da Copa. Que veio fazer o que com essas pessoas era ter Ele está no PCdoB, né? PCdoB. PCdoB, camarada comunista, com discurso desse, eu nunca vi em canto nenhum do mundo. Para mim, causa mas não se faz mais comunista estranheza. como antigamente. Não, meu irmão, eu não conheço esse tipo de gente, não. Pelo menos o discurso não é o meu. Tirar pobre e querer justificar, qual é? Estratégia da Cola Copa. não, meu compadre, arranje outra. Agora, bajulação tem limite. Eu queria falar para o professor Talvez na Evaldo Câmara Lima, não tem ninguém para alertar. Tem que ter o Simancol, meu compadre. O prefeito Roberto Cláudio, que é o prefeito dos ricos, só trata da Aldeota e do Meirelles, você vê uma coisa. Deveria ter um plano permanente para tirar essas pessoas. Agora dizer que uma estratégia da Copa, quer dizer que passou a Copa, vai todo mundo voltar para as ruas de forma miserável. Por que não pega essas pessoas que levaram para essas escolas e leva para uns abrigos decentes? E tentar ressocializar essas pessoas? Agora dizer, higienização, agora virou estratégia da Copa. Bom. Quer dizer, então, que a política também de segurança pública do governo do Estado, que você vê aqui na Aldeota e no Meirelles, a cada esquina, 3 policiais, também é estratégia da Copa. Terminou a Copa, o fortalezense vai estar entregue à própria sorte como era antes. Lamentável isso que você vê. Tem outro fato lamentável também. Sujeira nas ruas de Fortaleza. Sujeira em Fortaleza. Lamentável. Triste. Nós temos imagens aí, A Copa do Mundo nós temos um videozinho, queria que exibisse aí para o nosso telespectador acompanhar aí como anda a nossa cidade da Copa. Olhar as ruas de Fortaleza, principalmente da periferia da cidade, e não pensar que este, com certeza, não é o padrão FIFA, é impossível. Somente no centro da cidade são cerca de 55 toneladas de lixo produzidas por dia. Nos 5 quilômetros de litoral são mais 5 toneladas. E parece que boa parte desse lixo acaba indo para a rua. A coleta em Fortaleza ela é dividida em coleta domiciliar, que é aquela que passa nas casas. Nós temos um calendário
rua por rua, que 3 vezes por semana é feito esse trabalho. Existe a coleta também de entulhos, existe também a coleta do tira-treco, existe a coleta tarifada. A diferença entre os bairros também é notada pela maioria da população, o que deixa ainda mais revoltados alguns fortalezenses. Apesar de eu não andar muito para esses lados, eu acho que deixa muito a desejar a limpeza na cidade. Mas o problema nem sempre é só dos governantes. As pilhas de lixo não são difíceis de serem encontradas e nem mesmo as câmeras fazem com que os sujões deixem de despejar seus resíduos, principalmente nos canteiros centrais. Esses que fazem isso não colocam em frente às suas casas. Vão colocar na frente de outras casas, vão colocar nas esquinas. A cidade é toda imunda. É lixo, os moradores também não colaboram. Este especialista no assunto afirma que as pessoas sabem dos perigos, inclusive de doenças, do acúmulo de lixo. Porém, pelo costume e a facilidade, acabam optando por continuar a sujar as ruas. Para ele, é necessária uma punição mais rígida para obter melhores resultados. A necessidade também do poder público atuar com multa. Haja visto que nós temos realmente um certo medo. Olha, está multando e quando você sabe que tem multa, você fala assim, eu não quero ser multado. Freitas, lixo em todo canto. Prefeito, antigamente a culpa era da Luiziane, não sabia fazer, vivia o dia todo dormindo. E agora, qual é a desculpa? O lixo está maior, o montura em todo canto. Né? Eu sei que prometeram uma coisa, estão entregando outra, só papo, só migué, como diz o outro. Lamentável que você viu, no caso, o prefeito Roberto Cláudio, que tudo era muito fácil fazer, era muito fácil, era isso, tal, nada. Feito você vê uma pessoa, um prefeito, que é um médico sanitarista, que não seguiu a profissão, que eu dou R$100 aqui no programa, fechar na câmera 2 aqui, um aqui. R$100 aqui no programa, pode pegar na portaria, se aparecer um paciente que o doutor Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, receitou uma cibalena. Me mostre um paciente do Roberto Cláudio que ele tomou, receitou uma cibalena. A pessoa que, Alfredo, veja bem, escolheu a medicina e não seguiu, né? Foi ser político. Foi colocado como poste para gerir uma cidade como Fortaleza. Que isso que você vê é só que a Aldeota Meirelles. O subúrbio, a periferia está se acabando. A verdade é, essa cidade está suja, imunda. Cobrava-se muito da gestão da prefeita Luiziane Lins, que era uma gestão ruim também, em relação à limpeza pública. As pessoas têm Cuba que coloca lixo na rua. Está pior. O que eu falei aqui ontem, se o nosso sistema de limpeza pública é de país de primeiro mundo, quer dizer, que passa uma vez por semana, tem que botar que é de país de terceiro mundo, que nós somos na verdade. Tem que passar 4, 5 vezes por semana. A cidade está suja, está imunda, você que está morando no Quintino Cunha, que está na Barra do Ceará, que está no Jardim das Oliveiras, está vendo o mundo se acabando aí. É o prefeito dos ricos, Alfredo. Bom, agora está valendo aqui, R$100 aqui na portaria da televisão, se apresentar um paciente que o prefeito, doutor Roberto Cláudio, mete frustrado. A receita, basta a receita. Receitou uma cibalena, uma pílula do mato. Eu quero ver se aparece. Tem uma matéria aí, dos prazos eleitorais. Vamos conferir que nós estamos na reta final das eleições. Os partidos já têm que se decidir. Vamos lá. Na manhã desta quarta-feira, muitos deputados imprensaram o feriado de ontem com o de amanhã. Isso mesmo, a votação caiu por falta de quórum. Dos 46 deputados, somente 16 compareceram. Para a votação, seriam necessários 24 deputados no plenário. Nos bastidores, o assunto não é outro, a não ser o pleito eleitoral. De acordo com a lei eleitoral, os partidos têm até o próximo dia 30 para a definição dos candidatos rumo à eleição de outubro. Enquanto isso, o governador Cid Gomes vai se reunir hoje novamente com líderes dos 22 partidos aliados para costurar uma coligação rumo ao Palácio da Abolição. A expectativa é que o candidato do PROS seja apresentado hoje. A discussão maior é a questão do projeto para o Ceará, a continuidade do projeto para o Ceará. É hora de montar as estratégias e correr atrás de apoios. O PSB da deputada Eliane Novaes já fechou com alguns partidos na chapa nacional. Aqui no Ceará, as conversas continuam em prol da vitória do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para a presidência da República. A nível local, as conversas continuam.
Sérgio Novaes tem se reunido, né, em busca de alguns partidos para consolidar. Nossa convenção está marcada para o dia 30. Já o Partido da República admite negociações com o PSDB de Tasso Gereissati, com o PRB, com o PSB, com o PMDB do senador e pré-candidato ao governo Eunício Oliveira e com algumas alas do PT e do PV. Então nós estamos realmente querendo fazer uma chapa, que é uma chapa pura de oposição ao atual governo, onde a gente tem visto nas últimas pesquisas o pré-candidato Roberto Pessoa com uma grande atuação. Na Assembleia hoje não tinha nenhum deputado pelo PMDB, que fechou com o PT na disputa nacional. Por aqui, o clima no Partido dos Trabalhadores segue para apoiar os irmãos Ferreira Gomes. Mas uma minoria da legenda defende a candidatura própria, em nome de um palanque triplo para a presidente Dilma Rousseff no Ceará. Agora o PT tem uma resolução que é da unidade da base, de um candidato que unifique toda a base, só que tem um fato que me parece consolidado a cada dia, ou se consolida a cada dia, que é o PMDB ter candidatura. Então a base já não estará no mesmo palanque. O telespectador, ninguém quer trabalhar. A Assembleia Legislativa é fechada, praticamente, que ninguém vai trabalhar. Não dá para votar as matérias, por quê? Os partidos só pensam, na verdade, hoje, é fazer as suas convenções, os seus conchavos. Né? Tem gente precisando de remédio aí conchavos. E a Assembleia não se reúne. Bom, Freitas, bloco seguinte. Bloco seguinte, nós vamos entrevistar o presidente do PSB estadual, o ex-deputado Sérgio Novaes. É um minutinho só. Às 12h55, estamos aqui de volta no Da Hora e agora vamos entrevistar o presidente estadual do PSB, o ex-deputado Sérgio Novaes. Boa tarde, Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui na bancada do nosso Da Hora. Elegantemente vestido, o estilista foi Raul Castro. Olha aí. Sérgio, como é que andam hoje em dia? O prazo é dia 30, né, para que tenha as coligações, tem as convenções. Como é que está o PSB nesse... Candidato é Nicole Barbosa. Isso. E as coligações? Nós temos conversado com o PR, do ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Temos conversado também com o PTN e outros partidos. E nessa reta final aqui, hoje praticamente faltam 10 dias para o final da convenção, no nosso caso dia 30, a do PR também dia 30, há uma expectativa de que aconteça um afunilamento. E nós tenhamos aí, nós defendemos a tese de que tenhamos 3 candidaturas, a do governo, claro, a do governo do governador, e 2 candidaturas de oposição. A campanha do Eunício, né, pelo PMDB, e outra candidatura. O pessoal não vai lançar candidato? Sim, o PSTU sempre lança? Os partidos menores sim, mas estou falando de partidos de maior capacidade de enfrentamento, portanto seria o PMDB e o PSB, juntamente com o PR, nós tentávamos afunilar e ter uma terceira via. Existe também a possibilidade do PSDB, do Tasso Gereissati, também se lançar ou se compor com uma composição com algum desses partidos. O PR tem acenado constantemente essa possibilidade. Isso. O PR tem conversado insistentemente com o PSDB. Então, há essa variável também do PSDB participar. Eu lhe pergunto, hoje a situação do PROS aqui no Ceará é muito distante da tranquilidade que eles imaginariam ter. Que eles imaginariam, estou me referindo aos Ferreira Gomes, o governador, o irmão Ciro Gomes, enfim. O PROS nacional, porque o PROS nacional, o PROS nacional encurralou inicialmente o PROS estadual, né? E a situação ficou muito difícil, as negociações ficaram muito complicadas, né? Esse grupo dos Ferreira Gomes, ele é conhecido, né? Ele vem trafegando por partidos ao longo das suas trajetórias políticas, 6 partidos. E foram para um partido recém-criado, sem nenhuma tradição, sem história, sem nada. Sem nada. Ou seja, uma legenda de aluguel. E aí, acho que bem caracteriza esse grupo aqui, que é um grupo familiar, que ele vai
querendo se manter no poder ao longo, né, passou pelo PMDB, PSDB, PSB, agora PROS, PPS, enfim, vai buscando se manter no poder na sua trajetória ao longo de todo esse tempo. E eu tenho uma avaliação. O ciclo da família Ferreira Gomes se encerra agora. Eu acho que o ciclo do PT se encerra agora com 12 anos de poder e o ciclo da família Ferreira Gomes se encerra agora também. Portanto, nós vamos ter novas realidades no Brasil e no Ceará. Mas tanto se critica, você fala que do PSB, que os Ferreira Gomes era essa questão da oligarquia familiar, que só está pelo poder, mas você os recepcionou dentro do PSB. Você fez parte dessa... Peraí, Freitas. Dessa família, por exemplo, partidária. Não. Quando chegou em 2004, eles tinham sido expulsos do PPS. A Arraes me chama e diz, Sérgio, Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Há 12 anos atrás. Isso em 2005, março de 2005. Logo após a vitória que a gente teve aqui com a Luiziane. Ele me chamou e disse, Sérgio, esses caras querem entrar no PSB, saíram. Eu não confio neles, o Arraes disse. E eu disse, muito menos eu. Eu conheço de perto. E quem é que avalizou esses homens para entrar no seu partido? Só que tem um problema, Sérgio. Tem um problema da cláusula de barreira naquele tempo. Sim. Que o partido que não alcançasse 5% do eleitorado para deputado federal teria restrições legais. Isso depois o Supremo corrigiu. Então, naquele momento, eu disse, eu saio, Arraes. Presidente Arraes, eu saio, deixa esses caras aí. Eu sei que vai ter encrenca. E eu tenho tanta coisa a fazer em Fortaleza, nós acabamos de ganhar uma prefeitura, eu saio. Ele disse, não tem sentido você sair. Então ele me deixou numa situação extremamente delicada e disse, enquanto eu for presidente, você tem minha cobertura. Eu li, qualquer problema, nós chegamos aqui em Brasília e eu vou chamar as partes e tentar resolver. A Arraes morre depois de 2 anos de uma dengue. Idoso, ele ia para 90, 100 anos. A Arraes é uma família muito... Longeva, muito longeva. Mas, infelizmente, nosso país está nessa situação. Qualquer um idoso pega no dengue e morre. E, portanto, a Arraes morre. E aí a situação realmente complicou. É a partir daí que nós temos o conflito se acirra no Ceará. E hoje, até o desfecho final, nós dissemos a Eduardo, ele traiu Tasso Gereissati, eles traíram Tasso Gereissati. Eles traíram Lúcio Alcântara. Eles traíram Luiziane. Eles nos traíram. Agora vão trair você. Ou você bota esse cara para fora, faz com que ele saia do partido, ou você vai ser traído. E o Eduardo teve essa capacidade, essa visão, e deu um checkmate neles, ou me apoia ou sai. E eles, para permanecer no poder, para puxar saco da Dilma, para puxar saco do PT, está aí. A situação de saíram, então aí. Eu acho que estão no caminho certo. O ciclo deles está se acabando. E aqui no Ceará também vão se encerrar 2 ciclos juntos. O PT e os Ferreira Gomes. Essa é a tese que nós defendemos. Você acredita que também o PT vai ficar chupando o dedo? Tem dúvida? Não, todo dia. Mas o PT já perdeu a prefeitura. O ciclo assim, no poder... Não, mas eu estou falando nacional. Nacional, né? Que você fala, mas aqui no estado do Ceará... Sérgio, como é que está? Veja bem, o seu partido, que no PSB era grande quando tinha o governo do estado, e agora com a governamentável, a Nicole Barbosa, como é que está as andanças pelo interior, a aceitação? Está bem, nós andamos, felizmente, eles levaram toda a tralha que eles tinham trazido para dentro do PSB, deixaram o PSB limpo, ou seja... Hoje o PSB é ideológico? Mantém a sua tradição. Nós tivemos um hiato de 8 anos com ele. O Jada de Carvalho, você conhece? Claro. Grande Jada de Carvalho, pai do Cid, que é aqui colega de vocês. Cid Carvalho, né? Cid Carvalho, é claro. Valton Miranda, Cartaxa Arruda, diversas figuras de Moraes Neto também, que foi jornalista, de figuras assim da maior importância no Ceará, fizeram a história do PSB aqui. E nacionalmente também tem Arraes, tem João Mangabeira, tem o ex-ministro da Saúde, o Jamil Haddad, enfim, homens de grande envergadura do país e no Ceará. E aí tivemos esse ato lamentável, eu considero lamentável, na hora de escrever a história do PSB, nós vamos ter que considerar esses 8 anos como realmente o uso da legenda, como legenda de aluguel, legenda eleitoral somente. Nada, o partido, vamos dizer, se acabou nesses 8 anos. E nós estamos recuperando, já estamos 70 municípios já organizados. Essa é uma pesquisa CNI-BOP, dando conta que Dilma tem 39, Aécio 21 e Eduardo Campos com 10%. Pesquisa de hoje, né? De hoje. Na tua leitura,
É o iniciar da caminhada? Você acha que Eduardo Campos não é uma proposta para 2018? É para agora? Para agora. Eu acho que essa polarização PT-PSDB, ela vai ter que se encerrar também. E, portanto, essa chapa, Eduardo... O PSDB não tem nada mais para oferecer, não. Aqui no Ceará é um zero à esquerda. Tem voto só do Galego e os funcionários do Iguatemi. Não, mas no Sudeste, eu tenho morado em São Paulo, né? E realmente no Sudeste, principalmente em Minas e São Paulo, há uma credibilidade indiscutível, porque o PT perde credibilidade. Você sabe, Freitas e Alfredo, o PT ganha a eleição no Brasil em 2004, começando por São Paulo. O Lula não tinha voto aqui, não. E a cada 4 anos diminui o número dos milhões que o PT mantinha a diferença. A cada 4 anos diminui. O Tasso deve estar na expectativa do Guimarães ser o candidato apoiado por essa coligação monstruosa encabeçada pelo governador do estado, esperando ter o discurso moralizador contra a corrupção, porque o secretário do Guimarães foi encontrado com um vendedor de coentro e cebolinha, foi encontrado com 500 mil reais, 100 mil dólares e 200 mil reais em dinheiro dentro da cueca. Como é que pode, meu irmão? Diz ele que a justiça julgou, apreciou, mas com o judiciário desse em alguma circunstância, meu compadre, isso aí nada é a mesma coisa. Para mim, sobre o aspecto moral, não avançou nada. E simbolicamente, a cúpula do PT está toda na cadeia? Irmão, não é brincadeira não. A cúpula petista está na papuda. E não vamos dizer que foi o Barbosa, não. Não foi Barbosa. Foi um colegiado que os colocou. Muitas vezes aqui, para abrir aqui, as pessoas pensam a questão da ação penal 470, culpam só o Joaquim Barbosa. Não foi um colegiado que colocou esses meliantes lá. Eles estão assiste por onde estarem lá. Ali não tem um menino inocente naquela história. Não tem nenhum inocente naquela história ali. E outra, todos os ministros que votaram, com raríssima exceção, não foi posto pelo PT. Mas é muita audácia. Muita audácia. Esse deputado do PT, esse Guimarães, ele tem um irmão, nesse momento, na cadeia, como um dos dirigentes nacionais do PT, e ele tem envolvimento aqui com corrupção, aqui no Ceará. Então é muita audácia. Quando a rua clama, quando o povo vai à rua. Mas no caso dele, que o Jerami disse que o governador Cid Gomes aceita ele de cara feia. Porque ele diz que tem medo do Guimarães contaminar o candidato dele. Diz que não vão, o PROS, ligado ao governador, não vai aceitar o nome do Guimarães. Vai tentar impor outro petista. Não, mas a Dilma avalizou. A informação que nós temos é que a Dilma e o Lula teriam feito sinais de que não mandando o Guimarães abrir. Mas ele se fez de mal entendido. E ele a própria plenária do PT já disse que unanimidade do seu Guimarães. Unanimidade. Então ele vai para a eleição e eu acho que vai ser boa a disputa. E outra coisa, eu acho que se o Guimarães recuar, ele vai capitular todas essas acusações e essa pecha que estão colocando nele. Não tem mais como voltar atrás. Sérgio, terminou o nosso programa, continua de portas abertas. E você também aí, político que se achar incomodado com algum dos nossos comentários, então que você está trazendo mais uma linha política, o programa está de portas abertas, não é isso, Alfredo? Aqui nós recebemos. De portas abertas. O programa é democrático. Trouxemos um pré-candidato, o Roberto Pessoa. Os outros e as demais assessorias ficam aí à vontade para consultar aqui a nossa diretoria de jornalismo e agendarem. Aqui não tem problema nenhum. Em diretoria de jornalismo, hoje a nossa aqui, chefe Ana Villarreal, rapaz, tá roupa camuflada, vai acampar. Vai pra luta. Super elegante, daí, Sérgio. Freitas Júnior, só para concluir aqui, você que quiser mandar informações para o nosso programa por e-mail, é dahoranatv@gmail.com, no Twitter, @Programa da Hora e no Facebook, facebook.com/Programa da Hora. Um abraço para a sogra Santana, que está esperando. Se eu não der, eu apanho quando chegar em casa. E mandar também um abraço aqui para o maître lá do restaurante Coco Bambu Frutos do Mar, o Moisés, e você, telespectador. Tenha uma excelente tarde.